A Taverna do Dragão Dourado, situada no coração da próspera capital, é uma visão de esplendor raramente visto. Ao se aproximar, os visitantes são saudados por portas de mogno maciço, incrustadas com intricadas figuras de dragões dourados que parecem dançar sob a luz das tochas. A aldrava, uma cabeça de dragão de ouro maciço, brilha convidativamente. Ao entrar, a riqueza do interior envolve os sentidos. Tetos altos, sustentados por colunas de mármore, ecoam com o burburinho de conversas animadas. Candelabros de cristal pendem majestosamente, espalhando uma luz suave que faz as taças de vinho cintilarem. As paredes são adornadas com tapeçarias vívidas, retratando antigas lendas de heróis e dragões, enquanto lareiras enormes em cada extremidade da sala lançam um calor acolhedor. Os móveis são de uma elegância sem igual. Mesas de carvalho polido cercadas por cadeiras estofadas em veludo vermelho sangue, onde nobres e aventureiros ricos compartilham histórias sobre suas conquistas. Um palco de madeira ao fundo hospeda músicos que tocam melodias encantadoras, suas notas flutuando harmoniosamente pelo ar. No bar, um imponente balcão de mogno é atendido por um mestre cervejeiro conhecido por todo o reino por sua habilidade em misturar bebidas exóticas. Garrafas de licores raros e poções cintilantes alinham-se em prateleiras atrás dele, prometendo experiências gustativas inesquecíveis. A culinária, preparada por chefes renomados, é uma fusão de sabores exóticos que desafiam a imaginação, servida em louças finas que complementam a grandeza do ambiente. A Taverna do Dragão Dourado não é apenas um lugar para beber e comer. É um refúgio de luxo e história. Um ponto de encontro para aqueles que buscam conforto entre as aventuras e um púlpito para contar as histórias épicas que serão lembradas por gerações. O proprietário da Taverna do Dragão Dourado é um enigmático e carismático meio-elfo chamado Aelar Talorian. Aelar, com seus longos cabelos prateados quase tocando a cintura e olhos que brilham com um tom esverdeado místico, carrega consigo a elegância de seu sangue élfico e o engenho e charme humanos. Antes de se tornar um estalajadeiro, Aelar era um aventureiro de renome, um mestre espadachim e feiticeiro, cujas viagens o levaram aos cantos mais remotos e perigosos do mundo. Durante suas aventuras, Aelar acumulou não apenas riquezas, mas também conhecimentos e relíquias raras, algumas das quais agora decoram a taverna, contribuindo para sua atmosfera única. Ele decidiu se estabelecer e abrir a Taverna do Dragão Dourado como um santuário para aventureiros e nobres, inspirado pelas inúmeras estalagens e tabernas que visitou em suas viagens. Seu objetivo era criar um espaço onde histórias pudessem ser compartilhadas, alianças formadas e aventuras iniciadas. Tudo sob o olhar atento de alguém que entende profundamente as necessidades de seus convidados. Aelar é conhecido por sua hospitalidade e um senso de justiça inabalável. Ele tem uma habilidade única de mediar conflitos, fazendo com que sua taverna seja não apenas um local de luxo e conforto, mas também um lugar onde disputas entre as facções mais poderosas podem ser resolvidas pacificamente. Além disso, ele mantém uma rede de informações, coletando segredos e rumores que circulam entre seus clientes, tornando-o um dos indivíduos mais bem informados do reino. Embora Aelar tenha pendurado sua espada há anos, rumores sugerem que ele ainda pratica suas habilidades mágicas e de esgrima em segredo, mantendo-se pronto para defender seu estabelecimento e seus convidados se a necessidade surgir. Com um passado cheio de aventuras, um presente repleto de sucesso e um futuro sempre aberto a novas histórias, Aelar Talorian
É não apenas o coração, mas também a alma da Taverna do Dragão Dourado. É a personificação da graça meio-élfica combinada com o carisma humano. Ele possui uma estatura mediana, esbelta, mas claramente definida por anos de aventuras e combates. Seus longos cabelos prateados são geralmente amarrados numa trança solta, que cai pelas suas costas, um sinal de sua herança élfica, enquanto seus olhos, de um verde penetrante, refletem uma curiosidade e inteligência vivazes, características que muitas vezes desarmam tanto amigos quanto adversários. Sua pele é suave, quase sem idade, um benefício de seu sangue élfico, e ele carrega uma elegância natural em seus movimentos e no modo como se comunica. Aelar se veste de maneira a refletir tanto seu status quanto seu gosto pessoal por aventuras passadas. Geralmente é visto em trajes finos, mas práticos, misturando a riqueza de tecidos luxuosos com a funcionalidade exigida por um ex-aventureiro. Botas de couro bem feitas, calças confortáveis, uma camisa de linho de alta qualidade, sob um colete de couro decorado com símbolos mágicos, discretos. E sempre, um toque de joias, um broche ou anel que conta histórias de suas viagens. Além de sua aparência, o que realmente define Aelar é sua presença magnética. Ele tem uma voz calorosa e envolvente, capaz de acalmar uma sala agitada ou capturar a atenção de todos com uma história fascinante. Aelar é amigável e acessível, sempre disposto a ouvir as histórias dos outros, oferecendo conselhos quando solicitado, e uma palavra de encorajamento ou um sorriso reconfortante. No entanto, quando a situação exige, sua postura e tom de voz podem se tornar autoritários, revelando o líder e o guerreiro que ainda reside dentro dele. Aelar é também alguém de grande intelecto e conhecimento, fruto de anos de estudo e exploração. Ele é versado em várias línguas, história, magia e a arte da guerra. Essa combinação de traços e habilidades faz dele não apenas um excelente estalajadeiro, mas também um aliado valioso e um adversário formidável. Um dia típico de Aelar Talorin na Taverna do Dragão Dourado começa antes mesmo de o sol raiar. Aelar é um madrugador, uma prática que ele manteve de seus dias de aventura, quando levantar cedo poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Ele inicia seu dia com 1 hora de meditação e prática de magias, mantendo suas habilidades afiadas e sua mente clara para os desafios do dia. Após seu ritual matinal, Aelar faz um passeio pela taverna. Ele verifica cada detalhe do estabelecimento, desde a limpeza das mesas e o polimento dos utensílios até a ordem do estoque de bebidas e ingredientes. Ele cumprimenta sua equipe com um calor genuíno, interessando-se por suas vidas e bem-estar, fornecendo diretrizes claras para o dia. Com a taverna preparada para receber os clientes, Aelar passa parte da manhã no escritório, lidando com as finanças do negócio, planejando eventos futuros e correspondendo-se com fornecedores e aliados distantes. Ele faz questão de manter uma rede de contatos ativa, o que frequentemente traz benefícios na forma de ingredientes raros para pratos exclusivos ou bebidas exóticas. À medida que o meio-dia se aproxima e os primeiros clientes começam a chegar, Aelar assume seu lugar de destaque no salão principal. Ele circula entre as mesas, cumprimentando os hóspedes, muitos dos quais ele chama pelo nome, compartilhando histórias ou oferecendo recomendações do menu. Sua presença é tão parte da experiência quanto a comida e a bebida.
E ele faz questão de fazer todos se sentirem bem-vindos e valorizados. Durante o almoço, Aelar frequentemente se encontra com viajantes ou mensageiros, recebendo notícias de outras terras. Essas informações ele usa para atualizar o quadro de avisos da taverna, onde empregos e notícias são postados para aventureiros em busca de trabalho ou rumores. À tarde, Aelar dedica algum tempo à tutoria de jovens talentos, seja em magia, esgrima ou empreendedorismo. Ele vê isso como uma forma de devolver à comunidade e preparar a próxima geração para os desafios que virão. Conforme a noite cai, a taverna se anima com música, risadas e o burburinho de conversas. Aelar, embora esteja mais ocupado, ainda encontra tempo para se juntar brevemente a grupos de aventureiros, compartilhando conselhos ou ouvindo suas histórias épicas. Ele se mantém atento, garantindo que a alegria nunca dê lugar ao descontrole. Depois que os últimos clientes se retiram e a taverna fecha suas portas, Aelar e sua equipe fazem uma reunião rápida para discutir o dia e planejar o próximo. Finalmente, antes de se retirar para seus aposentos privados, Aelar faz um último passeio pela taverna vazia, refletindo sobre o dia e já imaginando o próximo. Este é o ciclo da vida de Aelar na Taverna do Dragão Dourado, marcado por dedicação, cuidado e uma constante busca pela excelência. Tudo isso enquanto mantém as portas abertas para a aventura e a descoberta. Numa tarde nublada, onde o ar carregava a promessa de uma tempestade iminente, Aelar Talorien se encontrava frente a frente com um desafio inesperado. Seu fornecedor de frutos do mar, um robusto anão de barba entrançada com contas de corais chamado Borin Marfunda, havia chegado na taverna do Dragão Dourado com notícias desagradáveis. Borin, conhecido tanto pela qualidade excepcional de seus frutos do mar, quanto por seu temperamento tão tempestuoso quanto o mar durante uma tormenta, estava em pé no escritório de Aelar, um documento enrolado em uma mão e uma expressão tempestuosa no rosto. Aelar, começou ele, com uma voz que parecia o rolar distante do trovão. Os mares têm sido traiçoeiros, e o preço de tudo que vem de suas profundezas subiu. Temo que tenhamos que renegociar nossos preços. Aelar escutava atentamente. Seus olhos verdes fixos em Borin, um leve aceno de cabeça, mostrava que ele compreendia, mas não estava pronto para ceder. Borin, meu velho amigo, Aelar finalmente falou, com uma calma que contrastava com a tensão que preenchia a sala. Entendo os caprichos do mar como poucos, mas também sabe que a taverna do Dragão Dourado é mais do que um cliente. Somos um farol para aqueles que buscam o extraordinário, um lar longe de casa para muitos. Se elevamos os preços agora, temo que não só eu, mas nossos clientes também sentirão o peso dessa tempestade. Borin bufou, a irritação evidente em seu rosto. Aelar, estás a pedir que eu arque com o custo dessa tempestade sozinho. Isso não é justo, nem sustentável. A negociação estava em um impasse. Aelar, percebendo a necessidade de uma solução criativa, inclinou-se para a frente, unindo as mãos em contemplação antes de falar novamente. Que tal um acordo que beneficia a ambos? Se os preços devem subir, então vamos também elevar a qualidade e a exclusividade do que ofereces. Traga-nos tesouros do mar que nenhum outro pode fornecer, e eu garanto que serão destacados em nosso menu. Dessa forma, podemos justificar o preço não apenas pelo sabor, mas pela experiência única. Borin, inicialmente hesitante, ponderou a proposta.
A ideia de ter seus frutos do mar como a estrela do menu da taverna mais luxuosa da cidade era tentadora. E se eu também trouxesse histórias junto com meus frutos do mar? Histórias dos pescadores, das tempestades enfrentadas e das profundezas misteriosas de onde vêm os peixes. Relar sorriu, reconhecendo a genialidade do anão. Borin, isso seria perfeito. As histórias aumentariam o valor do que servimos, criando uma experiência que vai além do paladar. Vamos tornar cada prato uma aventura. Com um aperto de mãos firme, a negociação tensa chegou a um final satisfatório para ambos. Borin Marfunda saiu da taverna do Dragão Dourado, não apenas como fornecedor, mas como um contador de histórias, cujos frutos do mar seriam a porta de entrada para aventuras marinhas sem igual. E Aelar Talorian provou mais uma vez que sua habilidade em negociar e inovar era tão afiada quanto sua espada nos dias de aventura. Em uma noite enluarada, enquanto a taverna do Dragão Dourado fervilhava com o fervor de histórias sendo tecidas e bebidas sendo saboreadas, Aelar Talorian encontrava-se imerso em pensamentos profundos atrás do balcão de seu estabelecimento. Seu encontro com Borin Marfunda havia deixado claro que, apesar de sua amizade duradoura, havia segredos nas profundezas das águas que o anão não revelava. Segredos que poderiam não apenas elevar a qualidade e a exclusividade dos pratos servidos na taverna, mas também desvendar mistérios há muito submersos. Aelar sabia que para navegar nessas águas turvas, precisaria de alguém com a habilidade de se mover nas sombras, alguém que pudesse se infiltrar na embarcação de Borin sem ser detectado. Seu pensamento imediatamente o levou a uma figura que conheceu anos atrás, um aventureiro com uma reputação quase lendária por sua destreza e discrição. Liriel Sombrafolha, uma elfa da noite cujas habilidades de furtividade eram comparadas às das sombras que ela tão habilmente manipulava. Com um plano em mente, Aelar redigiu uma mensagem cuidadosamente codificada, usando um sistema de sinais que havia compartilhado com Liriel no passado. Ele sabia que a mensagem encontraria seu caminho até ela, como uma folha levada pelo vento para o seu destino. A mensagem pedia um encontro na taverna, sob o véu da noite, para discutir uma tarefa que exigia suas habilidades únicas. Liriel, sempre pronta para um desafio, aceitou o convite. Na noite seguinte, ela se materializou na taverna como se fosse um espectro, sua presença quase imperceptível até para os mais atentos. Aelar a conduziu a um canto reservado, onde as sombras dançavam mais densamente, e revelou seu plano. Ele explicou a necessidade de descobrir os segredos que Borin guardava em sua embarcação, acreditando que algo lá poderia transformar não só a taverna do Dragão Dourado, mas também a própria vida dos aventureiros que a frequentavam. Liriel escutava atentamente, seus olhos brilhando com a perspectiva da aventura. Em troca de sua ajuda, Aelar ofereceu não apenas uma recompensa generosa, mas também a promessa de informações que ela vinha buscando, informações sobre antigas relíquias élficas que haviam sido perdidas no mar. Com um acordo selado, Liriel Sombrafolha desapareceu na noite tão silenciosamente quanto chegara, deixando para trás apenas a promessa de segredos a serem desvendados. Aelar, por sua vez, voltou ao burburinho de sua taverna, mas com uma sensação de expectativa no ar. Ele sabia que estava prestes a desencadear uma série de eventos que poderiam mudar tudo, guiado pela confiança em uma aventureira, cujas habilidades poderiam iluminar as sombras mais profundas.
Sob o manto da noite, Liriel Sombrafolha se aproximava da costa, onde a embarcação de Borim Marfunda estava ancorada. A lua cheia iluminava sutilmente o caminho. Mas para uma elfa da noite, as sombras eram sua aliada, permitindo que ela se movesse quase invisível aos olhos alheios. No entanto, a tarefa não seria tão simples quanto adentrar um calabouço esquecido ou roubar um artefato guardado. A embarcação de Borim era conhecida por estar repleta de armadilhas engenhosas e vigiada por uma tripulação leal. Liriel sabia que precisaria de ajuda, de aliados que pudessem oferecer suas habilidades únicas para essa missão delicada. Ela convocou 2 dos mais confiáveis companheiros de aventuras passadas. Caelum Ventoferro, um guerreiro aéreo com a habilidade de manipular o vento, capaz de criar uma distração ou mesmo uma cobertura com uma tempestade súbita. E Mirdin Sombrio, um feiticeiro com conhecimentos profundos em ilusões e magia negra, capaz de esconder sua presença ou confundir os sentidos. Juntos, eles planejaram cuidadosamente. Caelum utilizaria suas habilidades para criar uma leve névoa ao redor do navio, o suficiente para obscurecer a visão, mas não para levantar suspeitas. Enquanto isso, Mirdin lançaria uma ilusão, um som distante e misterioso, atraindo a atenção da tripulação para o lado oposto de onde Liriel faria sua entrada. Quando a tripulação se dispersou, atraída pela curiosidade e confusão, Liriel aproveitou o momento. Com movimentos ágeis e precisos, ela escalou o lado do navio, suas mãos e pés encontrando pequenos apoios quase invisíveis na estrutura da embarcação. Chegando ao convés, ela se deslocou com uma silenciosa graça, esquivando-se das sombras, tornando-se uma com a escuridão que a envolvia. A bordo do navio, Liriel agora se encontrava diante de seu maior desafio. O convés estava vazio, mas ela sabia que o verdadeiro mistério residia abaixo, nas entranhas do navio, onde Borim guardava os frutos mais raros e valiosos de suas viagens. Com um olhar determinado, ela avançou, cada passo a levando mais fundo, em uma rede de segredos e histórias escondidas. A missão de Liriel estava apenas começando. Suas habilidades e a ajuda de seus antigos companheiros a haviam levado até ali. Mas agora era o momento de desvendar o que Borim Marfunda escondia. E enquanto ela se movia com cuidado entre as sombras, uma coisa era certa. O que quer que fosse encontrado naquela embarcação mudaria o curso de muitas histórias, incluindo a sua própria. Numa manhã fresca de primavera, quando os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da taverna do Dragão Dourado, iluminando o interior com uma luz dourada, Aelar Talorian preparava-se para um encontro de grande importância. Consciente de que as águas que cercavam o assunto de Borim Marfunda eram mais profundas e turbulentas do que pareciam, ele convocara uma reunião com outros fornecedores marítimos de confiança, esperando lançar luz sobre a situação atual e, talvez, encontrar uma forma de ajudar sua amiga elfa da noite em sua missão secreta.
Os convidados começaram a chegar pouco depois do amanhecer. Eram 3. Maris, uma capitã humana de uma embarcação mercante conhecida por suas viagens audaciosas através dos mares. Jorun, um anão pescador cujas histórias sobre as profundezas oceânicas eram tão vastas quanto os próprios oceanos. Itália, uma sereia que, através de uma magia antiga, conseguia assumir forma humana para negociar os tesouros do mar com os habitantes da superfície. Aelar os recebeu com a hospitalidade pela qual a taverna do Dragão Dourado era famosa. Após servir um desjejum composto por iguarias marítimas e bebidas refrescantes, ele iniciou a reunião, explicando a situação sem revelar os detalhes da missão de Liriel. Amigos, começou Aelar, sua voz carregada de seriedade. Temo que as águas que nos rodeiam estejam se tornando perigosas, não apenas pelas tempestades ou pelas criaturas que nelas habitam, mas pelos segredos que escondem. Segredos que podem afetar a todos nós. Maris, com seu espírito inquebrável, foi a primeira a responder. Os mares estão agitados, Aelar. Rumores de navios desaparecidos e tesouros submersos têm atraído a atenção de muitos, não apenas mercadores e aventureiros, mas também aqueles com intenções menos nobres. Sua preocupação era evidente, marcando as palavras com uma gravidade incomum. Jorun acrescentou, com um grunhido preocupado. E há mais, Aelar. Fala-se de uma sombra que navega nas águas, um navio fantasma que aparece e desaparece como uma bruma. Alguns dizem que guarda segredos antigos, outros que é uma armadilha para os gananciosos. Thalia, cuja voz lembrava o murmúrio das ondas, falou por último. As correntes trazem murmúrios de mudanças, Aelar. As águas que ligam nossos mundos estão se tornando um campo de batalha para aqueles que buscam poder através dos segredos do oceano. Devemos ser cuidadosos. O encontro revelou não apenas a complexidade da situação, mas também a urgência. Aelar, agradecendo a seus convidados por suas palavras e conselhos, sabia agora que a missão de Liriel era apenas a ponta do iceberg. As histórias partilhadas naquela manhã traziam consigo o peso de um prenúncio, sinalizando que as águas à frente seriam difíceis de navegar. Com uma nova determinação, Aelar começou a planejar seus próximos passos. Ele não apenas aguardaria notícias de Liriel, mas também prepararia a taverna do Dragão Dourado, e talvez até mesmo o próprio reino, para as tempestades que se avizinhavam. Este encontro, embora inicialmente convocado por preocupações comerciais, havia se transformado em uma aliança contra as sombras crescentes nas águas do mundo. À medida que a embarcação de Borin Marfunda avançava mar adentro, as águas ao redor começavam a mostrar sua verdadeira face. O que começou como uma manhã de mares calmos e céu claro, rapidamente se transformou em um cenário de ondas agitadas e nuvens carregadas, que pareciam anunciar uma tempestade iminente. O desagrado do anão era evidente. Sua embarcação, embora robusta e bem equipada, enfrentava dificuldades em manter um curso estável diante das forças crescentes da natureza. Enquanto isso, escondida nas sombras, Liriel Sombrafolha movia-se com uma furtividade sobrenatural. Sua presença na embarcação permanecia não detectada, graças à sua habilidade de mesclar-se ao ambiente como se fosse parte dele. Cada passo era calculado, cada movimento, uma dança silenciosa entre as sombras.
Ela observava, aprendia, registrava cada detalhe que pudesse ser de valor para a missão que Aylar lhe confiara. À medida que a embarcação adentrava o alto mar, os desafios aumentavam. A tripulação estava inquieta, murmurando entre si sobre os maus presságios que o mar lhes reservava. Borin, com sua experiência de inúmeras jornadas, tentava manter a ordem, mas o nervosismo era palpável. Em um momento de distração coletiva, causado por uma onda particularmente grande que balançou o navio violentamente, Liriel aproveitou para explorar as áreas mais protegidas e misteriosas da embarcação. Ela sabia que ali residiam os segredos que Borin guardava com tanto cuidado. À medida que se movia pelas entranhas do navio, Liriel encontrou mapas que apontavam para locais marcados com símbolos estranhos, caixas trancadas com selos mágicos e artefatos que brilhavam com uma luz interna, cada um deles um enigma clamando para ser desvendado. Sua presença era como a de um fantasma, deixando para trás apenas o silêncio. No entanto, o maior desafio ainda estava por vir. À medida que o navio avançava, o céu escureceu rapidamente, como se o dia tivesse cedido lugar à noite em questão de momentos. Uma neblina densa e fria começou a envolver a embarcação, reduzindo a visibilidade a quase nada. Foi então que a tripulação ouviu pela primeira vez um som que gelou seus corações. Um rugido profundo e primal, emanando das profundezas, acompanhado por um movimento nas águas que sugeria a aproximação de algo imenso. Liriel, percebendo a mudança imediata na atmosfera, pausou em suas explorações. Ela se aproximou do convés, oculta pela névoa e pelas sombras, para testemunhar a origem do som que havia capturado a atenção de todos a bordo. O que ela viu através da névoa espessa foi suficiente para instilar um senso de urgência em seu coração. A silhueta de algo grande, muito grande, movendo-se em direção ao navio, um obstáculo que nenhum deles havia previsto ou poderia ter imaginado. No limiar desse encontro assustador, Liriel Sombrafolha compreendeu a magnitude da tarefa que tinha em mãos. O que começou como uma missão de furtividade e descoberta, agora se entrelaçava com um confronto contra as forças misteriosas e talvez malévolas do próprio mar. O navio, com sua tripulação despreparada e seus segredos ainda ocultos, navegava direto para o coração do desconhecido. A tensão a bordo da embarcação de Borin Marfunda atingiu um ápice quando a criatura marítima emergiu das profundezas, trazendo consigo ondas gigantescas e um vento cortante que parecia uivar com fúria ancestral. A silhueta imensa da besta, apenas parcialmente visível através da névoa densa, era suficiente para fazer até o mais corajoso dos marinheiros tremer. Era um monstro das lendas, um leviatã, cujos contos eram sussurrados nos portos e temidos por todos que se aventuravam pelo mar. A tripulação, apesar de experiente, estava claramente despreparada para um confronto de tal magnitude. Borin Marfunda, por mais valente que fosse, sabia que as chances de superar tal adversário com armas convencionais eram mínimas. A criatura avançava, indiferente às tentativas desesperadas da tripulação de defender o navio. Foi então que Liriel Sombrafolha, percebendo que a hesitação ou a inação resultariam na perdição de todos a bordo, fez uma escolha audaciosa. Com um sussurro de desculpas aos ventos por quebrar sua capa de furtividade, ela revelou-se diante da tripulação atônita. Saindo das sombras como uma visão, sua presença imediatamente atraiu todos os olhares. Uma elfa da noite de pé, no convés de um navio cercado por névoa e enfrentando uma criatura dos pesadelos. Liriel não perdeu tempo. Concentrando-se, ela começou a entoar palavras antigas, invocando a magia que corria por suas veias. Seus olhos brilhavam com uma luz prateada,
refletindo a lua oculta pelas nuvens tempestuosas, enquanto suas mãos desenhavam símbolos no ar. A atmosfera ao redor dela tornou-se carregada de energia. A primeira magia que lançou foi uma barreira de proteção ao redor do navio, uma cúpula translúcida de energia que repeliu as ondas geradas pelo avanço da criatura. Em seguida, usando sua conexão profunda com as sombras, ela criou ilusões de múltiplos navios ao redor do verdadeiro, confundindo a percepção do Leviatã e dividindo sua atenção. Borin e sua tripulação, recuperando-se do choque inicial de ver Liriel emergir das sombras, foram inspirados por sua coragem. Eles se mobilizaram, seguindo as instruções dela para manobrar o navio e ajudar a fortalecer as magias defensivas, cada um contribuindo como podia, seja com conhecimento mágico rudimentar ou simplesmente com a força de sua crença e vontade. A batalha que se seguiu foi um espetáculo de terror e beleza. Liriel, movendo-se com graça sobrenatural, lançava feitiços com precisão, cada gesto e palavra tecendo defesas mais fortes e confundindo o inimigo colossal. A criatura, frustrada por suas presas escaparem de seus ataques, rugiu com fúria, batendo contra as barreiras mágicas e dissipando as ilusões com movimentos violentos de sua enorme envergadura. O confronto parecia equilibrado por um fio, com cada ação de Liriel sendo contraposta por um ataque furioso da besta marinha. Mas a coragem da Elfa da Noite, sua recusa em ceder mesmo diante de um adversário tão formidável, manteve o espírito da tripulação elevado. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, unidos pelo inesperado ato de bravura de uma intrusa que escolheu protegê-los quando mais precisavam. Enquanto o navio e sua tripulação se preparavam para o que poderia ser o confronto final, a determinação de Liriel Sombrafolha enviava uma mensagem clara. Mesmo diante das sombras mais escuras e das profundezas mais temíveis, a luz da coragem e da união pode encontrar um caminho. Foi então que Liriel, em um momento de inspiração ou talvez desespero, convocou o poder das profundezas, um feitiço que ela guardava para os momentos de maior necessidade. Com um grito que misturava comando e súplica, ela chamou por aliados inesperados, criaturas das profundezas que raramente se mostravam amigáveis para com os habitantes da superfície. A magia de Liriel, no entanto, não era um comando, mas um apelo por ajuda contra um inimigo comum. A batalha contra a criatura marítima atingia seu ápice, com o mar agitado espelhando a fúria do Leviatã que atacava com voracidade cada vez maior. A defesa mágica de Liriel Sombrafolha, embora eficaz, começava a mostrar sinais de desgaste. Sob a persistente investida do monstro, a tripulação de Borin Marfunda, embora revitalizada pela coragem da elfa, sabia que precisavam de algo mais para virar o jogo. Do mar agitado surgiram formas sombrias, tão rápidas e letais quanto qualquer lenda poderia descrever. Golfinhos, enormes tubarões e até mesmo serpentes marinhas responderam ao chamado, cercando o Leviatã com uma coordenação impressionante. Eles atacavam em ondas, distraindo e ferindo a criatura, enquanto Liriel fortalecia a barreira ao redor do navio e curava os feridos com sua magia. Borin Marfunda, assistindo a tudo com uma mistura de admiração e incredulidade, percebeu que era o momento de agir. Com um aceno de mão, ele ordenou que sua tripulação preparasse os arpões mais fortes que tinham. Sob sua liderança, eles lançaram uma salva direcionada aos pontos enfraquecidos do Leviatã.
ferimentos infligidos pelos aliados marinhos convocados por Liriel. A batalha alcançou seu fim quando, com um rugido final, o Leviatã recuou, batendo na água com sua enorme cauda antes de desaparecer nas profundezas. A criatura estava vencida, não pela força bruta, mas pela união de todos que se levantaram para defendê-la. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Borin, que se aproximou de Liriel com um olhar que misturava respeito e um leve ressentimento. "Elfa", começou ele, sua voz ríspida, mas carregada de uma gratidão relutante. "Salvaste a mim e a minha tripulação, isso não posso negar. Mas invadiste meu navio e utilizaste magias que não compreendo totalmente. Como posso confiar em ti após isso?" Liriel, com a dignidade de sua raça, respondeu: "Eu vim em busca de conhecimento, não de conflito. Mas, quando o perigo se apresentou, não pude ficar à margem. Minhas ações, embora secretas, tinham a intenção de proteger, não de trair." Um momento de tensão pairou entre os dois, antes de Borin soltar uma risada grave. "Muito bem, Elfa. Talvez haja espaço para confiança afinal. Mas nossos caminhos estão agora entrelaçados por este evento. O que propões?" Liriel, aliviada, sugeriu uma parceria temporária. "Permita-me permanecer em sua embarcação até o fim desta viagem. Em troca, oferecerei minha proteção e assistência. Além disso, compartilharei parte do que descobrir, desde que não ameace a segurança do seu navio ou da sua tripulação." Porém, após um momento de reflexão, concordou. "Que assim seja, Elfa, mas esteja avisada, meus olhos estarão sobre ti." Assim, uma trégua foi formada entre o anão e a elfa. Uma aliança nascida das circunstâncias e cimentada pela batalha contra um inimigo comum. E enquanto o navio retomava seu curso, agora com o mar calmo, como se em respeito à trégua firmada, ambos sabiam que a viagem à frente seria repleta de novos desafios e descobertas. Após semanas de uma jornada que testou os limites da coragem e da camaradagem, a embarcação de Borin Marfunda finalmente fez o caminho de volta ao porto, pesada não apenas com suprimentos, mas com histórias que transcendiam o ordinário. As velas, uma vez batidas pelo vento e pela batalha, agora traziam a embarcação com uma dignidade serena, como se cada fibra contasse uma lenda do mar e dos corações que nela navegaram. Rhaelar Talorin estava no cais ao amanhecer, a expectativa clara em seus olhos verdes. Ele avistou a embarcação à distância, seu coração batendo em um ritmo ansioso, não apenas pelo retorno de seu amigo anão, mas pela elfa, Liriel Sombra-Folha, cuja missão havia se entrelaçado de maneiras que ele mal podia imaginar. O reencontro foi marcado por um misto de alegria e alívio. Borin desceu primeiro, sua barba agora entrelaçada com uma nova conta, uma pérola negra, um presente das profundezas. Liriel seguiu, sua presença tão enigmática quanto antes, mas agora carregada com a gravidade de quem viu e enfrentou os segredos mais sombrios do oceano. Aelar, meu amigo, o mar nos testou, mas retornamos com mais do que esperávamos. Não apenas em suprimentos, mas em histórias que alimentarão as almas de todos na taverna do Dragão Dourado por muitas luas. Borin declarou com um brilho nos olhos que contrastava com seu tom usualmente brusco. Aelar sorriu. E pelas histórias que já chegaram aos meus ouvidos, devo agradecer profundamente a Liriel.
Sua coragem e sabedoria foram a bússola que guiou esta jornada através das tempestades. Liriel apenas acenou com a cabeça, um gesto modesto que escondia a profundidade de sua jornada. A viagem revelou mais do que esperávamos, e cada descoberta foi uma batalha, uma lição. Estou grata por ter podido ajudar. No entanto, a calma do reencontro deu lugar a uma tensão familiar quando chegou a hora de discutir os preços dos suprimentos trazidos. Borin, firme em sua valorização das mercadorias e das histórias, pôs-se diante de Aylar com uma expectativa clara de negociação. Aylar, as jornadas não são sem custo, e esta menos ainda. Os riscos que corremos, as batalhas que travamos, tudo isso acrescenta valor ao que trazemos. Os preços refletirão isso, disse Borin, sua postura inabalável. Aylar, sempre o diplomata, preparava-se para responder quando Liriel interveio. Sua voz clara e inesperadamente firme. Borin, ninguém pode negar os perigos que enfrentamos ou o valor do que trouxemos. Mas lembre-se, a Taverna do Dragão Dourado é mais do que um cliente. É um farol para aqueles que buscam refúgio, história e comunidade. Não permita que o peso do ouro obscureça o valor dessas conexões. Está bem, está bem. Talvez haja sabedoria nas tuas palavras, Elfa. Aylar, vamos encontrar um meio termo. Por respeito à coragem dela e à nossa longa amizade, farei uma concessão nos preços. E assim, a negociação avançou. Não apenas com um acordo sobre os preços, mas com um reconhecimento tácito do valor imensurável das experiências compartilhadas e das histórias que seriam contadas nas paredes acolhedoras da Taverna do Dragão Dourado. A intercessão de Liriel não apenas ajudou a moldar o acordo, mas também reforçou os laços entre aqueles que haviam enfrentado juntos as profundezas escuras do desconhecido. Ao cair da noite, quando as sombras dançavam tranquilamente nas paredes da Taverna do Dragão Dourado e os risos e conversas preenchiam o ar com uma energia calorosa, Aylar Talorien recebeu um visitante inesperado. Um mensageiro da costa, encharcado e ofegante, trouxe notícias sombrias. Outras embarcações que haviam zarpado na mesma época que a de Borin Marfunda não tiveram o mesmo sucesso. Algumas haviam desaparecido sem deixar vestígios, engolidas pelo mar ou pelas criaturas que nele residiam. O ar festivo da taverna abaixou um tom, como se uma névoa de preocupação e luto tivesse se instalado. Entre as sombras daquela noite, porém, emergiu uma figura cuja presença trouxe uma nova dimensão às notícias já sombrias. Um bardo, um dos poucos sobreviventes de uma das embarcações desaparecidas, encontrou caminho até a Taverna do Dragão Dourado. Seu semblante carregava o peso da perda e do milagre de sua sobrevivência, seus olhos profundamente marcados pela visão do horror e do inacreditável. Com a voz embargada pelo trauma, mas impelido pela necessidade de compartilhar sua história, o bardo narrou o que havia testemunhado. Sua embarcação, ao adentrar um trecho particularmente nebuloso do mar, encontrou uma ilha que não constava em nenhum mapa. Atraídos pela curiosidade e pela possibilidade de descoberta, eles se aproximaram apenas para serem atacados por criaturas que, segundo suas palavras, pareciam ser feitas mais de sombra e pesadelo do que de carne e osso. O bardo descreveu como a tripulação lutou bravamente, mas foi sendo derrubada uma a uma, não por força bruta, mas por um terror que paralisava o coração e embotava a mente. Ele mesmo só sobreviveu ao se jogar ao mar, nadando em desespero sob o manto da noite, guiado por uma melodia que lhe veio à mente. Um canto antigo de proteção e esperança que sua mãe lhe cantava. Aylar, movido por uma mistura de compaixão e determinação, acolheu o bardo,
prometendo não apenas um lugar seguro para repousar, mas também um ouvido para sua história. Naquela noite, a taverna do Dragão Dourado se tornou um farol não só de alegria e comunhão, mas também de memória e respeito pelos que haviam se perdido nas garras do mar e do desconhecido. E assim, sob a luz trêmula das velas e o calor reconfortante da lareira, a história do bardo foi tecida nas crônicas da taverna, um lembrete sombrio de que, por mais vasto que o mundo possa parecer, há sempre mistérios mais profundos esperando nas sombras, e que a coragem e a união são as nossas maiores armas contra as trevas que se espreitam além do conhecido. Inspirado pela história arrepiante do bardo e movido por um senso de dever para com os mares que cercavam seu amado reino, Aelar Talorien sabia que o momento exigia ação. A taverna do Dragão Dourado, um cruzamento de caminhos para tantos aventureiros de renome e corações valentes, seria o ponto de partida para uma nova jornada. Uma missão para desvendar os mistérios que ameaçavam a paz dos mares e, se possível, restaurar a segurança nas águas do reino. Na noite seguinte, Aelar convocou uma reunião, espalhando a palavra entre os habituais e os recém-chegados. A notícia de uma assembleia para formar uma expedição aos confins desconhecidos e perigosos do mar correu como vento nas velas, atraindo interesse e curiosidade de todos os cantos da taverna. À medida que a taverna se enchia, a atmosfera vibrava com uma mistura de expectativa e nervosismo. Aelar, de pé sobre uma plataforma improvisada, olhou para os rostos reunidos à sua frente. Guerreiros endurecidos pela batalha, magos com olhos que brilhavam com o conhecimento do arcano, rangers que haviam percorrido as terras mais selvagens, e muitos outros cujas histórias eram tão diversas quanto suas habilidades. Com voz firme e olhar que ardia com a chama da determinação, Aelar começou a falar. Amigos, aliados, corações corajosos que chamam esta taverna de lar. Vocês conhecem tão bem quanto eu os perigos que agora espreitam nas águas que circundam nosso reino. Criaturas das profundezas, ilhas que não constam em mapa algum, e embarcações desaparecidas sem deixar rastros. Esta é uma chamada para aqueles dispostos a enfrentar o desconhecido, para aqueles que buscam não apenas glória, mas também a segurança dos mares, para todos os que navegam por eles. Ele pausou, permitindo que suas palavras se assentassem antes de continuar. Não será uma jornada fácil. Os perigos são reais, assim como os mistérios que aguardam. Mas juntos, com coragem e determinação, podemos desvendar esses segredos e trazer paz aos nossos mares. Eu peço agora por aqueles entre vocês, corajosos o suficiente para embarcar nesta missão. A resposta foi imediata e resoluta. Uma a uma, figuras se levantaram das sombras, seus olhares fixos em Aelar, cada um trazendo uma habilidade única para a tarefa que os esperava. Um pacto silencioso foi formado naquele momento. Uma aliança de corações corajosos reunidos sob o teto da Taverna do Dragão Dourado. Nos dias que se seguiram, Aelar trabalhou incansavelmente para preparar a expedição. Mapas foram estudados, suprimentos reunidos e estratégias traçadas. Aelar sabia que a chave para o sucesso residia não apenas na força dos braços ou no poder das magias, mas na união e na coragem daqueles que respondiam ao chamado.
Aelar Talorien, ciente da magnitude da tarefa que tinha pela frente, sabia que uma única embarcação não seria suficiente para cobrir a vastidão dos mares e enfrentar os perigos que espreitavam nas sombras. Assim, decidiu dividir os aventureiros em 4 grupos distintos, cada um liderado por indivíduos de coragem e habilidade incomparáveis, destinados a zarpar em 4 navios, cada um com seu próprio objetivo, mas unidos na missão comum de desvendar os mistérios e restaurar a paz nos mares do reino. O horizonte diante deles era uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas histórias, perigos e, esperançosamente, triunfos. E assim, guiados pela luz das estrelas e pelo desejo ardente de proteger o reino, Aelar e seu grupo de aventureiros valentes se lançaram ao mar, prontos para enfrentar o que quer que os aguardasse nas águas traiçoeiras e nas sombras que se escondiam além do conhecido. O primeiro navio, liderado pelo próprio Aelar Talorien, buscava explorar as águas mais traiçoeiras, onde as criaturas marítimas haviam sido mais frequentemente avistadas. Aelar, com seu conhecimento mágico e experiência em aventuras, era a escolha óbvia para enfrentar os desafios mais perigosos. O segundo navio estava sob o comando de Valeria Espadaço, uma guerreira de renome cuja habilidade em combate e liderança havia sido testada em inúmeras batalhas. Valeria e sua tripulação focariam na investigação das ilhas desconhecidas. O terceiro navio era liderado por Teron Olho de Falcão, um ranger cuja familiaridade com os segredos da natureza e habilidade em navegação o tornavam perfeitamente adequado para explorar as rotas menos conhecidas e mapear áreas inexploradas do mar. O quarto navio, comandado por Maeli Sopro da Brisa, uma feiticeira com profundo conhecimento dos ventos e das correntes, foi encarregado de estudar os padrões climáticos e as anomalias mágicas que poderiam estar influenciando o comportamento das criaturas e o surgimento das ilhas misteriosas. Com a divisão dos grupos definida e os líderes nomeados, Aelar tratou da administração da Taverna do Dragão Dourado, seu precioso estabelecimento que não poderia ser deixado às sombras durante sua ausência. Para isso, confiou a gestão da taverna a Elora Penassol, uma antiga aventureira convertida em mestra cervejeira, cuja sabedoria, integridade e amor pela comunidade a tornavam a escolha perfeita para manter a taverna como um farol de esperança e encontro para todos aqueles que buscavam refúgio, histórias ou um simples copo de cerveja. Sob a liderança de Elora, a taverna continuou a prosperar, tornando-se um ponto ainda mais central para o compartilhamento de notícias, rumores e, claro, o planejamento de futuras aventuras. Elora, com sua equipe dedicada, assegurou que as histórias dos que partiam para o mar e dos que, por ele, eram afetados, fossem contadas e lembradas, mantendo viva a chama da esperança e da coragem naqueles tempos incertos. Assim, com os navios preparados e as lideranças estabelecidas, a expedição partiu ao amanhecer, sob os olhares esperançosos dos que ficavam e as bênçãos daqueles que acreditavam em seu sucesso. O mar aguardava, vasto e misterioso, pronto para revelar seus segredos àqueles corajosos o suficiente para buscar as respostas entre suas ondas e tempestades. Continua no próximo episódio. Acompanhe o canal para mais histórias épicas. Deixe seu gostei e assine o canal. Obrigado por assistir o vídeo.